Vamos resolver uma questão que caiu agora no Enem 2012. Uma questão simples. Começamos pelo simples, chegaremos na questão média e chegaremos na questão difícil. Mantenha-se calmo, respire fundo. Façamos a leitura. Recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisa dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Quais são as grandezas? Nós temos quantidade de gotas, e nós temos a grandeza massa corporal em quilogramas. 5 gotas a cada 2 kg de massa corporal. Se dobrar o número de gotas, tem que dobrar também a massa corporal. Nós já sabemos que essas grandezas são ditas diretamente proporcionais. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio, qual será a massa corporal deste indivíduo? Podemos resolver diretamente. Quantas vezes 5 para dar 30? 6 vezes. Observe que esta grandeza em relação a essa aumentou quantas vezes? Aumentou 6 vezes. Então o x, vai aumentar 6 vezes em relação a 2. 2 vezes 6, 12. Então a criança tem uma massa corporal de 12 kg. Posso resolver desta maneira. Mais uma questão do Enem sobre regra de 3. Façamos a leitura. O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. Então nós temos aqui os biomas brasileiros e nós temos a área aproximada em quilômetro quadrado e nós temos a área total Brasil em porcentagem. Na questão vamos trabalhar apenas com o bioma e a área em quilômetros quadrados. É comum em conversas informais ou mesmo em noticiários o uso de múltiplos da área de um campo de futebol, com as medidas de 120 metros por 90 metros, para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma Pantanal? 1.400, 14.000, 140.000, 1.400.000, 14 milhões. Bora resolver a questão. Precisamos conhecer alguns assuntos para resolver essa questão. O primeiro é sobre área, a área de um retângulo. A área de um retângulo, para calcular, basta multiplicar o comprimento vezes a largura. E a segunda coisa é transformação de quilômetros quadrados para metro quadrado. E a terceira é fazer uma divisão, fazer uma aproximação.
Então vamos lá. Precisamos calcular a área de um retângulo. Ou seja, qual é a área de um campo de futebol? Na questão, o campo de futebol tem 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Então nós temos a área do campo de futebol. Para calcular a área de um retângulo, a gente multiplica o comprimento, 120 metros, por 90 metros. Fazendo essa multiplicação, vou multiplicar 9 vezes 12. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 1 dá 9, 1 que foi 10. E aí nós temos os dois zeros aqui. Então nós temos que 120 vezes 90 metros deu 10.800 metros quadrados. Ele pergunta quantos campos, qual é o número de campo de futebol no bioma Pantanal. Qual é a área do Pantanal? Área do Pantanal. Recorremos à tabela. Pantanal, qual é a área dele? 150.355 quilômetros quadrados. Então esta é a área do Pantanal. 150.355 quilômetros quadrados. Nós estamos trabalhando com a mesma unidade, que seria a unidade de área, unidade de superfície, só que a área do campo de futebol está em metro quadrado e a área do Pantanal está em quilômetro quadrado. E aí vamos precisar lembrar da escala de superfície, medidas de superfície. Quilômetros quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então nós temos essas unidades de superfície. Se eu quero transformar de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, eu multiplico por 100. Então a gente multiplica por 100. Se eu quero transformar de hectômetro ao quadrado para decâmetro ao quadrado, eu multiplico novamente por 100. E se eu quero transformar de decâmetro ao quadrado para metro ao quadrado, eu multiplico por 100. Então, nesse caso, para transformar 1 quilômetro ao quadrado para metro quadrado, 1 vezes 100 daria 100 hectômetro ao quadrado. 100 hectômetro ao quadrado para transformar para decâmetro ao quadrado, eu multiplico por 100. Multiplicar por 100 acrescentamos 2 zeros. Então, o que era 100 hectômetro ao quadrado, ficou 10.000 decâmetro ao quadrado. E para transformar de decâmetro ao quadrado para metro quadrado, multiplica por 100. Multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros. Então, nós temos que 1 quilômetro ao quadrado vai dar 1 milhão de metro
ao quadrado. Então, para transformar de quilômetro ao quadrado para metro quadrado, multiplica-se por 1 milhão. Então, o que nós vamos fazer? 150.355 quilômetro quadrado. Para transformar para metro quadrado, eu vou acrescentar aqui quantos zeros? Eu vou acrescentar 6 zeros. Então, a área do Pantanal, que era de 150.355, nós vamos acrescentar 6 zeros. E aí nós temos agora em metro quadrado. Agora nós vamos ter que identificar quantos campos de futebol cabem neste valor. Este número, 10.800 metros quadrados, cabe quantas vezes aqui? Ó? Em 150 bilhões 355 milhões. Quantas vezes? Uma divisão, né? Vamos fazer essa divisão. Fazer a divisão aqui ao lado. Vou precisar apagar para a gente poder fazer essa divisão. Mantenha-se calmo, certo? Professor, vou precisar fazer essa divisão estrambólica, né? Calma, calma, vem comigo. Nós temos as 4 classes no dividendo. E será que no quociente vai dar as 4 classes? Não, né? Vai dar apenas 3 classes. Nesse caso, 150 não dá para dividir por 10.800, então essa classe aqui de milhões já não existe. Tanto é que nós não temos aqui na alternativa bilhões. Vamos pegar aqui, ó, até aqui, seria 1.503, não dá para dividir por 10.800. Então nós não temos a centena de milhões, que não aparece a centena de milhões, nós começamos pela dezena. Vai ter a dezena de milhões? Vai, porque nós temos aqui, ó, 15.035 dá para dividir por 10.800, que daria 1. Então a resposta que nós vamos ter será justamente uma dezena de milhões. E aí eu posso marcar a dezena de milhões, eu tenho na letra E. Tá aqui, ó, dezena de milhões, certo? Tranquilos? Então nós já temos a letra E. Eu não vou continuar a divisão, não preciso fazer a divisão.